Não, designada para a sessão, doutora Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, declaro aberta no horário regimental a 31ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Ausentes os conselheiros substituto Cláudio Augusto Canha, por motivo de férias, e o conselheiro substituto Sérgio Augusto Valadares Fonseca, por motivo justificado. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 30, referente à sessão do dia 9 de agosto, aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, apenas para anunciar os seguintes sobrestamentos. 336.070/16, 354.150/16, 354.362/16 e 354.486/16 na COFI. COFI? Qual? Antiga DCM? DCE? É COFIE? COFIE. É COFIE ou COFIE? Que seja, é nesse órgão aí. Perfeitamente. Eu também comunico o sobrestamento de CAP dos processos de pensão 63762614 e 6714916, de ato de inativação. Consulto o conselheiro Durval, se tem comunicações a apresentar, não? Então concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio com prestação de contas de transferência, processo 145.754.14, prestação de contas de transferência em razão de repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos à Associação de Cidadania e Dignidade Humana de Apucarana, direcionado à execução do programa Pró-Egresso, responsabilidade de Maria Tereza Willy Gomes, secretária estadual da Concedente, e Danilo Lemos Freire, presidente da tomadora à época. Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos, por meio de instruções 3491/14 e 1164/16, opina pela irregularidade das contas e enumera uma série de despesas realizadas fora da vigência do convênio e ainda a existência de saldo contábil após o fim da vigência da transferência e ausência de extratos bancários. Em decorrência, recomenda o recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor de 12.306,17, de forma solidária, e ainda imputação de multa a ambos, nos termos do 87, 4G da Lei Complementar 113. E ainda recomenda a expedição de ressalvas e recomendações. O Ministério Público, no parecer 6155, concorda com o posicionamento da unidade técnica. No nosso voto, senhor presidente e demais integrantes do plenário, nós analisamos item a item, e no item primeiro atestamos que houve, em todos os casos, a convalidação por parte do senhor governador do Estado e, portanto, transformamos esse item em ressalva. Com relação à existência de saldo contábil após o fim da vigência de transferência, há a comprovação de que a tomadora realizou o depósito de contrapartida, no valor de R$ 1.270
Portanto, nós também optamos pela ressalva. Em relação à impropriedade e ausência dos extratos bancários, informamos que foi pontualmente sanada pelos jurisdicionados, peças 37 e 41, com a juntada de todos os extratos faltantes. Também, então, ressalvamos esse item. Com relação à existência de saldo bancário após o fim da vigência de transferência, trazemos que houve o recolhimento do montante referente a essa incongruência, valor de R$ 77,36. Assim, senhor presidente, nós sugerimos a regularidade da presente prestação de contas, com ressalvas e recomendações. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Ato de inativação, Instituto de Previdência dos Servidores da Lapa, referente à aposentadoria de Auricema de Lima Melo, ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais do município, concedida pelo decreto 21.252/15, no valor de R$ 1.110,37. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal pelo Registro, no mesmo sentido, é o Ministério Público, e também a proposta do relator com determinação. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Tem o relatório de auditoria 97, 91 e 87, realizado no município de Autônia, com o objetivo principal de verificar a correta aplicação dos recursos públicos repassados pela municipalidade ao projeto Resgate da Criança e Adolescente do município, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e interesse público. Tais repasses se materializaram por meio dos termos de convênio 9/12, 9/13, 9/14 e número 14/14, que se referem aos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014, com valor total de R$ 2.494.897,06. Cabe ainda salientar que a fiscalização em loco realizada por esta Corte abrangeu as transferências voluntárias de todos esses termos supracitados. E, por tal motivo, os processos de prestação de contas que tratam dos já encerrados termos de convênio 9/12, 9/13, respectivamente, e dos autos 894.16.13 e 159.635.14, foram todos apensados a este efeito, sendo nele analisada toda e qualquer documentação de contraditório apresentada pelos interessados. Foram encontrados achados, uma utilização de recursos de convênio para o pagamento de parcelamento de dívida do INSS, segundo, pagamento de encargos moratórios com recurso do convênio, 3. Pagamentos e retiradas sem documentação comprobatória, guia de FGTS informada em duplicidade e não comprovação da devolução do saldo final de repasses. 4. Repasses e despesas executadas fora da vigência do convênio 9/12. E 5. Ausência de efetiva contabilização do repasse de R$ 65.230, referente ao termo de convênio 9/12. Foi feito o contraditório, o município e o senhor Amarildo Ribeiro Novato, prefeito da concedente e gestor das contas de 1º de janeiro de 13
a 31/12/16, trouxeram seus argumentos na peça 52, com relação à prestação de contas de transferência relativa a 2012, e entra em detalhes em um por um dos achados. Principalmente o município, que faz uma defesa mais acurada, onde é acompanhada pelo senhor Joaquim Fernandes de Oliveira, contador municipal. Que, embora devidamente citado, não compareceu para apresentar a sua defesa. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos posiciona-se pela irregularidade das contas, em razão da extrapolação dos valores previstos no plano de aplicação, com a imputação das medidas trazidas na Instrução 5079/14 daquele efeito, e ainda faz recomendações. Com relação ao relatório da auditoria 11/14, a unidade técnica opina também pela irregularidade. No mesmo sentido, é o Ministério Público. Nós fazemos, senhor presidente, um voto bastante extenso, analisamos item por item, e no final concluímos, senhor presidente, pela parcial procedência do presente relatório da auditoria, julgando pela irregularidade das contas atinente às transferências voluntárias realizadas pelo município de Autônia, o projeto Resgate da Criança e Adolescente. Propomos ainda aplicação de multa com base no 87.4G da Lei Complementar 113 aos senhores Edivaldo Sofentini, presidente da tomadora de 4/1/12 a 13/1/16, e Amarildo Ribeiro Novato, prefeito da Concedente, de 1º de janeiro de 13 a 31/12/16. Em razão de irregularidade encontrada no achado número 1 do relatório. Porque os demais, senhor presidente, eles, após os esclarecimentos, eles foram ressalvados. Propõe ainda recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 9.760,34, de forma solidária, pelo projeto Resgate da Criança e Adolescente e pelo senhor Edivaldo Sofentini, presidente da tomadora, e ainda pelo senhor Amarildo Ribeiro Novato, prefeito da Concedente. Propõe o recolhimento ainda de R$ 3.597,78, devidamente corrigidos, de forma solidária pelo projeto e pelo senhor Edivaldo Sofentini, presidente, em razão de irregularidade encontrada no achado número 3 do relatório de auditoria. Multa administrativa ao senhor Pedro Nunes da Mata e ao senhor Joaquim Fernandes de Oliveira, contador municipal, com base no 87.4, a linha G da Lei Complementar 113, em razão de inconformidade detectada no achado número 5. Ressalva, nos termos do artigo 16, inciso 2º, e parágrafo único, e do artigo 28, inciso 3º, todos da Lei Orgânica, ao município de Autônia, concedente, e ao projeto Resgate da Criança e Adolescente de Autônia,
ante a extrapolação dos valores previstos no plano de aplicação constatado. Ressalva nos termos do artigo 16, segundo, do artigo 17, caput, e parágrafo único do artigo 28, inciso 3º da Lei Orgânica, diante da infração do artigo 50 da Lei Complementar 101, e pela não observância ao artigo 63 da Lei 4.320. E ainda faço recomendação, senhor presidente. Essa é a proposta. A matéria está em discussão. Apenas uma dúvida, ilustre conselheiro doutor Artagão, é aquela primeira recomendação de devolução de valores de 185 mil pelo pagamento de dívidas anteriores, pelo que eu entendi, e eu estaria concordando, essa Vossa Excelência exclui do valor da devolução. Eu excluo o ressarcimento. Perfeitamente, conforme até a nossa jurisprudência. E apenas uma outra dúvida, Vossa Excelência mencionou, pelo achado 3, um recolhimento de valores de 3 mil, que seria pela... Parcial, extrapolação de valores. Me pareceu que era a extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, que Vossa Excelência, pelo que eu entendi, teria atribuído ao projeto Resgate e ao gestor, à época, o senhor Edivaldo. Determinando seu recolhimento parcial dos recursos repassados. Esse é no montante de 13 mil, é isso que Vossa Excelência está... 13 mil. R$ 13.358,12. Perfeito. Haja vista que foram utilizados indevidamente ou não foi comprovada sua efetiva destinação ou devolução. Esse perfeitamente, então, é pela entidade, pelo gestor à época, uma vez que, evidentemente, há a possibilidade de dano ao erário. Minha dúvida é se houve, por acaso, um outro recolhimento que Vossa Excelência teria determinado, posso ter ouvido errado, com relação à extrapolação de valores previstos no plano. É que, no final, eu convertei em ressalva. Não, esse 13.358, no voto, eu dividi em duas partes, uma de 3.597 e outra de 9 mil e pouco, que dá exatamente os 13.358. Tudo esclarecido aqui, eu tinha no total aqui, eu agradeço as informações de Vossa Excelência, perfeitamente. Matéria continua em discussão. Em votação, aprovado. 52.8490/07, inspeção externa realizada pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal no município de Bela Vista da Caroba, objetivando examinar possíveis irregularidades na terceirização de serviços, por meio de contratos firmados com a OCIP Confiance e a empresa MCA, Consultoria e Assessoramento Municipal. De tal trabalho, resultou o relatório de inspeção 1/09, por meio do qual constataram os seguintes achados. Primeiro, contratação irregular de mão de obra permanente via terceirização através da OCIP Confiança. 2. Participação somente da OCIP Confiança no concurso de projetos 1/07. 3. Contratação da empresa MCA Consultoria pelo Instituto Confiança com o pagamento através de recursos do município. Achado 4. Comprometimento de cerca de 40% do orçamento mensal do município com o pagamento da OCIP Confiança. Houve a manifestação da parte, onde foi arrolado como responsável o senhor Jocely Thiago Menezes, prefeito municipal, gestão 2005-2008, o qual foi citado para o exercício do contraditório e apresentou sua defesa às peças 22, alegando que a municipalidade realizou o concurso de projetos, tendo buscado, aspas, atingir um resultado, ou seja, possibilitar as mais amplas condições de participação em respeito ao princípio da publicidade. 2. Nunca houve qualquer subordinação laboral por parte dos funcionários à administração, tendo ocorrido, é certo, fiscalização. E ainda, quanto à participação de somente uma OCIP no concurso de projetos, cumpre dizer que o município efetuou a publicação em seu diário oficial, respeitando o prazo legal fixado em lei, e somente uma interessada acorreu ao certame. Quanto à contratação da empresa MCA,
ou foi para serviços contábeis e orçamentários, nada tendo a ver com a UCIP. E quanto ao dito comprometimento de 40% do orçamento do município, afirma que pecam os inspetores na redação, porque basta correr os olhos no edital para se ver que lá diz até 40% como teto limite, coisa que nunca ocorreu, como se prova através dos relatórios. A Coordenadoria de Fiscalização, após analisar a defesa, opina pela aprovação do relatório de auditoria, mantendo a irregularidade apenas com relação ao achado número 1, contratação irregular de mão de obra permanente via terceirização através da UCIP, ressalvando as demais. Da mesma forma, se manifesta o Ministério Público. No nosso voto, nós comungamos com o entendimento da instrução do processo, ressalvando os achados 2, 3 e 4. Com relação ao achado número 1, eu faço uma exposição do meu entendimento a respeito deste item, mas no final acolho a instrução do processo e proponho o seguinte voto: pelo acolhimento parcial do relatório de inspeção, propondo a irregularidade do achado número 1, relativamente à terceirização irregular de mão de obra, com a aplicação de multa prevista no artigo 87, 4b da Lei Complementar 113, ao senhor Jocely Thiago Menezes, prefeito municipal de Bela Vista da Caroba, na gestão 2005-2008. Que sejam considerados regularizados os demais achados. É a proposta. A matéria está em discussão. Doutor Artagão, eu vou solicitar vista desse processo e apenas eu justifico. Normalmente, nesses casos, nós temos analisado também a efetividade da prestação do serviço, tanto que vários são os casos em que tem havido essa condenação. Me parece que o relatório aqui não contemplou essa hipótese, como bem mencionou Vossa Excelência. Mas, não havendo objeção, eu gostaria de ter vista do processo. Perfeitamente. Eu tenho 79.6557, relatório de inspeção realizado no município de Colombo, a qual foi instaurada visando subsidiar projeto piloto de reformulação do plano atual de fiscalização desta Corte. Por meio do relatório foram listados as tipologias testadas pela unidade. E aqui são enumerados 13 itens. Ofertado contraditório, o município não compareceu aos autos. A Coordenadoria de Fiscalização opina pela regularidade da matéria, no que foi seguida pelo Ministério Público junto ao Tribunal, qual, por meio do parecer 6355, ainda recomendou que a administração municipal aprimore os atos de gestão. No nosso voto, expomos que, conforme bem exposto pela Coordenadoria, não foram encontradas irregularidades capazes de comprometer a gestão do município. Desta forma, propomos a aprovação do relatório com recomendação. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 75.6238, um relatório de monitoramento realizado no município de Paranavaí, designada pela Portaria 845/15, tendo como objetivo verificar atendimento de recomendações constantes no Acórdão 3452, processo 33.8857/12, de relatoria do atual presidente, atinentes ao sistema de aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos do município. Ressalte-se que as recomendações constantes no item A, B, C, D, E, G e I daquele acórdão foram sanadas por ocasião do primeiro contraditório realizado.
mantendo-se as atinentes aos itens F, H, J, K, L, M, N, discriminadas abaixo. Primeira recomendação era a realização de estudo das demandas judiciais, verificando aquelas que se referem a medicamentos de baixa complexidade ou adquiridos com grande frequência. O H, providenciar as condições de armazenamento e estocagem. J, elaborar plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. K, com relação ao software, que seja estendido a todas as unidades de atendimento. L, estabelecer procedimentos de controle e registro diário para todas as unidades. M, ofertar treinamento para funcionários envolvidos. E N, fazer adequações aos veículos de transporte de acordo com as boas práticas do transporte de medicamentos. A parte se manifesta através do senhor Rogério José Lorenzetti, prefeito municipal, e faz seus esclarecimentos, um por um, com relação aos itens já citados. A Coordenadoria de Fiscalização conclui que as medidas recomendadas nos itens citados não foram implementadas ainda pela municipalidade, razão pela qual deve ser imputada a multa estabelecida no 87.3F da Lei Complementar 113 para cada um dos itens em desconformidade, em razão do descumprimento de determinação dos órgãos deliberativos desta Casa. E daí analisa um por um dos itens e o Ministério Público corrobora a instrução. E no parecer 12.41/16, reafirma que as recomendações descritas no relatório de monitoramento não foram implementadas, não tendo sido demonstrada qualquer justificativa que possa ser considerada, no mínimo, como em implementação, pelo que opina pela manutenção das medidas versadas no item 4 do relatório de monitoramento. E nós, senhor presidente, na nossa proposta de voto, acompanhamos as manifestações uniformes, votando pela aplicação de multa prevista no 87.3F da Lei Estadual do Paraná, da Lei Complementar 113, ao senhor Rogério José Lorenzetti, prefeito municipal de Paranavaí, uma para cada um dos itens. 7 vezes. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Tenho processos de prestação de contas, senhor presidente. Todos eles pela regularidade, todos prestação de contas do exercício de 2015. Toma a liberdade de fazer o relato em bloco. O 19.11.02 da Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, 21.02.39.16 da Câmara Municipal de Paranavaí, o 21.70.71.16 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paranavaí, o 22.63.48.16 da Câmara Municipal de Japurá, e ainda o 23.32.71.16 da Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, o 23.38.91 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Jorge do Ivaí, o 24.38.11.16 da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, o 24.72.99 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá, o 25.12.29
16 da Câmara Municipal de Faxinal, o 2690-3916 da Fundação Educacional de Ponta Grossa. Em todo, senhor presidente, eu acompanho a instrução do processo, parecer do Ministério Público, pela regularidade em todos eles, todos do exercício de 2015. Em discussão, votação, aprovados. Prestação de contas de prefeito municipal, 235320, município de São Jorge do Ivaí, relativas também ao exercício de 2015, encaminhadas pelo prefeito, senhor André Luiz Bovo. A COFIN é pela regularidade, o Ministério Público também, e nós acompanhamos, então, a instrução e propomos que esta Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de São Jorge do Ivaí, exercício de 2015, de responsabilidade do prefeito, senhor André Luiz Bovo. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. O 261453/16, prestação de contas do município de Paranavaí relativos ao exercício de 2015, caminhadas pelo senhor prefeito Rogério José Lorenzetti. A COFIN é pela regularidade, através da instrução 330816, o Ministério Público opina pela emissão de parecer prévio recomendando a aprovação no parecer 895316, e a nossa proposta, acompanhando a instrução, é que esta Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Paranavaí, exercício de 2015, de responsabilidade do prefeito, senhor Rogério José Lorenzetti, gestão no período 1º de janeiro de 2015 a 12 de 2 de 2015, e do senhor Rubens Felipe, período de 24 de 2 do 15 a 31 de 12 do 15. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Quero fazer apenas uma retificação, senhor presidente, com relação às datas. É o senhor Rogério José Lorenzetti, gestor no período de 1º de janeiro de 15 até 12 de 2 de 15, e no período 24 de 2 do 15 a 31 de 12 do 15. E do senhor Rubens Felipe, no período 13 de 2 do 15 até 23 de 2 do 15. Perfeitamente. Aprovado, voto de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, aos demais integrantes do plenário. A pauta está atendida. Essa presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhora secretária, senhor conselheiro, inicio a minha pauta pelo processo 2795-4114. Trata-se de tomada de contas extraordinária, instaurada em face da ausência de elementos essenciais ao exame da prestação de contas da Câmara Municipal de Cerro Azul, referente ao exercício de 2013, notadamente em razão da não comprovação da correta aplicação da totalidade dos recursos repassados pelo Poder Executivo. Foi determinada a citação da Câmara Municipal, bem como do senhor Josenei Raab, presidente da entidade no período, não tendo sido, contudo, apresentada qualquer manifestação pelos interessados. Oportunizado novo contraditório ao gestor responsável, o mesmo quedou-se inerte, sem apresentação de respostas, esclarecimentos ou juntada de documentos aptos a elidir as conclusões da COFIN pela irregularidade das contas, tendo em conta: 1. Falta de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e sua respectiva publicação. B. Falta de encaminhamento do relatório de controle interno e documentos correlatos.
C. Ausência de parecer do controle interno. D. Funções técnicas de contabilidade jurídica realizadas da forma contrária ao pré-julgado número 6. E entregue em atraso os dados do mês 13, encerramento do exercício no sistema SIM-AM. Em sua manifestação final, a COFIN pontuou que a ausência de pronunciamento do interessado autoriza, no mínimo, a considerar ter havido a concordância deste com as conclusões apontadas, mantendo-se inalterado o opinativo anteriormente exarado pela irregularidade das contas. O Ministério Público corrobora o último opinativo da unidade técnica e manifesta-se pela procedência da presente tomada de contas extraordinária e consequente julgamento pela irregularidade das contas, aplicando multas administrativas. Ante o exposto, diante da ausência de manifestação apta a afastar as restrições apontadas, acato as manifestações da COFIN e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto: 1. Pela irregularidade das contas. 2. Pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º, ao senhor Josenei Raab, presidente da entidade, pela irregularidade das contas. E 3. Pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar ao senhor Josenei Raab, presidente da entidade, pela entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício do SIM-AM, com atraso. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 12.28.1/91. Versos presentes autos sobre prestação de contas de subvenção social concedida pela Universidade Estadual de Maringá ao Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Maringá, no exercício de 1991, desaprovada por meio da Resolução 1514/95-DG, de 2 de março de 1995, a qual determinou o recolhimento da importância atualizada de R$ 6.538,75 pelo sindicato, cujo gestor à época era o senhor João Luiz Agner Regiani. Com o intuito de encerrar o processo, no mês de agosto de 2015, a diretoria de protocolo encaminhou os autos à diretoria de execuções, atual COEX, para manifestação acerca do cumprimento da sanção aplicada, tendo a DEX noticiado não haver qualquer registro, tampouco aplicação de sanção ou recolhimento de valores em relação ao presente processo, destacando que, à época da decisão, o controle do cumprimento das decisões dessa Corte cabia ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que, por ocasião da transferência da referida função à diretoria de execuções, encaminhou planilha contendo as sanções em aberto, onde não constou a decorrente do julgado ora apreciado. A DEX sugeriu, naquela oportunidade, manifestação do Ministério Público de Contas para fins de encerramento dos autos. O Ministério Público de Contas manifestou-se entendendo que o sindicato deve quitar os débitos relativos à condenação constante desse expediente de forma atualizada, por força do teor do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, que, referente à reparação de prejuízo ao erário, garantiu a imprescritibilidade da ação, opinando pela intimação do sindicato para que efetue o recolhimento da sanção. Acolhendo o parecer ministerial, esta relatoria determinou o prosseguimento da execução do julgado, que transitou em julgado em 17 de abril de 1995, nos termos da certidão expedida pela DEX. Conforme consta da informação 44.3816 da COEX, datada de 20 de junho de 2016, procedeu-se ao registro da inscrição em dívida ativa junto à Secretaria de Estado da Fazenda, referente à certidão de débito 33316, com o arquivamento dos autos na COEX para acompanhamento. Através da petição intermediária número 60394016 e documentos anexados, o sindicato em questão pugna pela aplicação da prescrição diante da longa demora de mais de 20 anos para que se cobrasse evento transitado em julgado desde 17 de abril de 1995. O sindicato trouxe aos autos o acórdão 308616, proferido pela primeira Câmara em 12 de julho de 2016, de relatoria do conselheiro Dr. Ivens, que por maioria
reconheceu a ocorrência de prescrição da prestação executória, determinando o encerramento do feito que contém situação análoga diante do longo decurso de tempo decorrido desde a decisão deste tribunal e a retomada do procedimento para a execução da condenação. É o relatório. O voto. Compulsando os autos e levando em conta os argumentos que embasaram a decisão proferida em processo análogo, cuja proposta de voto foi acompanhada por esse relator na sessão da primeira Câmara de 12 de julho de 2016, necessárias algumas ponderações sobre o prosseguimento da execução da decisão transitada e julgado há mais de 20 anos. De fato, na decisão citada como parâmetro, houve o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão executória, conforme precedentes jurisprudenciais, tendo sido determinado o encerramento daqueles autos. Nesse processo, do mesmo modo, verifica-se que, da data do trânsito julgado da decisão a ser executada em 17 de abril de 1995 e da sua intimação por meio do edital 2695 DG1, publicado em 7 de agosto de 1995, até a data da informação número 6.681-15 da Diretoria de Execuções, exarada em 15 de outubro de 2015, o processo ficou paralisado nesse tribunal por mais de 20 anos. Segundo consta dos autos, o Ministério Público de Contas, a quem cabia o controle do cumprimento das decisões desse tribunal à época da emissão da Resolução 1514/95-DG, deixou de incluir a sanção referente a estes autos na planilha encaminhada à Diretoria de Execuções, onde constavam as sanções, entre aspas, em aberto, para fins de inclusão do sistema de sanções daquela unidade, que passou a realizar o controle do cumprimento das decisões da Casa a partir de sua criação pela Lei Complementar 113 de 2005. Conforme suscitou o conselheiro Dr. Ivens, entre aspas, trata-se de situação excepcional, em que, ainda que ausente uma definição jurisprudencial específica quanto ao prazo prescricional a ser observado, conforme indicado pelo douto Ministério Público de Contas, o longo prazo de interrupção da tramitação autoriza sua declaração de ofício, com vistas, inclusive, a evitar procedimentos judiciais que podem se tornar, além de inócuos, dispendioso à administração, levando-se em conta as verbas sucumbenciais que podem ser objeto de condenação e os próprios custos inerentes ao funcionamento da máquina administrativa. Fecha aspas. Na referida decisão, foi ainda considerado que, entre aspas, embora as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas, de que resulta imputação de débito ou multa, tenham eficácia de título executivo, o regramento de sua cobrança deve obedecer à lei de execução fiscal e, analogicamente, ao prazo prescricional executório de 5 anos previsto no artigo 1º do Decreto 20.910, de 32. Embasando o julgado, foram colacionados, fecho aspas, obviamente, embasando o julgado, foram colacionadas decisões dos tribunais superiores. Em sessão do Tribunal Pleno, essa Corte também se posicionou pelo arquivamento do processo de ofício por meio do Acordo 2127/16, relatoria do conselheiro Fábio. E aí eu sigo com a síntese do acordo. E finalizo. Destaque em consonância com o voto exarado por esse relator no processo número 31.125/94, que acompanhou a proposta de voto do conselheiro por considerar pertinentes as argumentações lançadas no sentido de que, entre aspas, não se discute a prescrição da responsabilização pelo dano ao erário, de que trata o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. A atividade é essa própria do controle externo, exercido por esse Tribunal de Contas, mas apenas a prescrição da pretensão executória, isto é, aquela decorrente da inércia da administração após a edição da decisão condenatória dessa Corte, fecho aspas. Voto pelo encerramento dos presentes autos, com a devida anotação na COEX, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação à resolução número 1514/95, de 2 de março de 1995,
desta Corte. É o relatório e voto. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Igualmente, senhor presidente, o processo 12.283/91, presente expediente, como disse, é idêntico ao anteriormente relatado, inclusive decorrente de avença entre as mesmas partes no exercício de 1990, desaprovada por meio da resolução 1496/95 DG, de 2 de março de 95, a qual determinou o recolhimento da importância atualizada de R$ 5.679,98, na mesma linha do processo anterior e adotando os mesmos fundamentos, então, aduzidos, voto pelo encerramento dos presentes autos com a devida anotação na COEX, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 51069314, trata-se de aposentadoria voluntária deferida a Regina Lúcia de Araújo, ocupante do cargo de educador do município de Curitiba. Detectou-se na instrução dos autos a existência de suposta irregularidade na elaboração do cálculo da média dos proventos, tendo em conta a contagem em dobro dos vencimentos no mês de dezembro, uma vez que houve a inclusão do 13º salário. Enfatiza o órgão ministerial que, caso a entidade previdenciária inclua o 13º salário na apuração da média das 80% maiores remunerações, deve obrigatoriamente majorar o denominador para 13 meses, de modo a respeitar o caráter contributivo de que trata o texto constitucional, concluindo assim pela negativa de registro com a fixação do prazo para a edição de novo ato aposentatório. Determinada a citação do ente previdenciário para manifestação quanto ao teor do parecer ministerial, o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba apresentou sua justificativa, argumentando a legalidade e regularidade dos cálculos de proventos realizados pelo Instituto. Aduz que o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 10.887/04, define como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens, o qual lista uma série de exceções que não devem ser consideradas na base de cálculo, dentre as quais não se encontra o 13º salário, presumindo, assim, que a sua utilização na base da contribuição não está vedada. Considerando as manifestações do IPMC e a ausência de retificação do cálculo dos proventos, a ADICAP opinou pela negativa de registro. O Ministério Público acompanhou o opinativo técnico sem prejuízo de fixar o prazo de 30 dias para que o IPMC promova a correção da irregularidade e emita novo ato de aposentadoria, em que os cálculos da proporcionalidade passem a considerar o 13º salário de forma autônoma. Considerando os pareceres uníssonos da ADICAP e do Ministério Público de Contas pela negativa de registro, cujo posicionamento poderá alcançar vários julgados dessa Corte, este relator entendeu prudente o retorno dos autos à unidade técnica para que esclarecesse se a forma do cálculo elaborada pelo ente previdenciário nestes autos é inovadora, ou se é a mesma adotada em processos semelhantes pelo IPMC e por amostragem indicasse se é o mesmo cálculo elaborado pelos demais entes previdenciários de jurisdição dessa Corte de Contas, opinando, inclusive, sobre a necessidade de instauração de pré-julgado sobre o tema. Determinou ainda o encaminhamento ao Ministério Público de Contas a fim de que esclareça como tem se posicionado em feitos da mesma natureza e sobre as necessidades de instauração de pré-julgado. Conclusivamente, a ADICAP informou, 1. Que a inclusão da gratificação natalina no mês de dezembro para fins de cálculo da média das 80% maiores remunerações é prática reiterada do IPMC, não se limitando ao benefício tratado nesses autos. 2. Que as demais entidades previdenciárias não somam a gratificação natalina ao mês de dezembro ou a outro mês, nem a computa como 13º mês, fazendo a divisão do cálculo considerando 12 meses por ano,
com exceção do IPMC, do Fundo de Previdência do município de Roncador e do Instituto de Previdência de Tapejara. 3. Que o CIAP, aposentadoria, atualmente só recebe 12 lançamentos por ano para fins de cálculo da média. E assim, caso haja alguma entidade que faça o cálculo dividindo o somatório por 13 meses por ano, o sistema acusará erro na forma de cálculo, do cálculo. E 4, levando em conta a existência de dúvida jurídica razoável acerca da incorporação ou não da gratificação natalina no cálculo da média das 80% maiores remunerações, dada a inexistência de dispositivo legal ou infralegal expresso sobre o tema no âmbito dos regimes próprios, entende necessária a instauração de pré-julgado sobre o tema. E 5, que apesar de concordar com a necessidade de instauração da medida, requer que o seu acatamento não gere o sobrestamento desnecessário de processos, concedendo-se efeito ex nunc à decisão. E, ao final, em 6º, que a unidade compromete-se a colocar em suas análises critério de avaliação sobre a incorporação da gratificação natalina nos cálculos da média, indicando até a publicação de decisão no pré-julgado, a necessidade de que o cálculo seja feito levando-se em consideração 12 valores por ano, excluindo o valor da gratificação natalina. O Ministério Público de Contas reiterou o seu posicionamento, não se opondo em relação à instauração de pré-julgado sobre o tema, sem que isso acarrete o sobrestamento indiscriminado de processos, como ponderado pelo parecer da DICAP. É o relato. O voto. A concessão do benefício de aposentadoria voluntária à servidora Regina Lúcia de Araújo, no cargo de educador do município de Curitiba, preencheu os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, conforme verificou a unidade técnica, autorizando assim o registro do ato neste tribunal. No entanto, embora assista razão ao Ministério Público de Contas ao evidenciar falha na elaboração do cálculo da média dos proventos dos benefícios concedidos pelo IPMC, consubstanciada no acréscimo da remuneração de dezembro do valor referente ao 13º salário, certo é que pairam dúvidas acerca da incorporação ou não da gratificação natalina no cálculo da média das 80% das maiores remunerações. O parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição Federal prevê que, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência e ao artigo 14, parágrafo 1º da Lei 10.887/04, não excluiu o 13º salário da base de contribuição dos servidores. Entretanto, conforme informou a DICAP, o próprio sistema de aposentadoria dessa corte não admite a inserção do 13º salário como remuneração autônoma, recebendo apenas 12 lançamentos por ano para fins de cálculo da média. Dessa feita, entendo que assiste razão à unidade técnica em relação à necessidade de instauração de pré-julgado para fins de consolidar o posicionamento desse tribunal sobre o assunto, acatando a sugestão da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, para que o referido procedimento não gere o sobrestamento indiscriminado de processos, principalmente porque a fórmula adotada para o cálculo da média das 80% maiores remunerações é prática reiterada, não se limitando ao benefício tratado nesses autos, mas a diversos feitos já registrados nesta Corte. Ante o exposto, voto: 1. Pela legalidade e registro da portaria que concedeu a aposentadoria voluntária à servidora Regina Lúcia de Araújo, e 2. Para requerer a aprovação desse colegiado para que, nos termos do artigo 410 do Regimento Interno, seja submetido ao Tribunal Pleno a instauração de pré-julgado para fins de consolidar o entendimento desse tribunal sobre a forma de inclusão do 13º salário no cálculo da média dos proventos de aposentadoria.
A matéria está em discussão. Na verdade, é uma situação bastante complexa que Vossa Excelência trouxe ao conhecimento dessa Câmara. Na verdade, segundo consta, essa situação do cômputo equivocado do valor da contribuição do 13º junto com o mês de dezembro, somente foi recentemente constatado por esse tribunal com o novo sistema do SIAP. Então, conforme Vossa Excelência mesmo disse, baseado na informação da unidade técnica, essa irregularidade não vinha sendo constatada até então. Então, efetivamente, podemos dizer que milhares de aposentadorias nessas mesmas situações foram devidamente consideradas legais e registradas, motivo pelo qual me parece que a propósito de Vossa Excelência de também seguir o caminho da legalidade nesse processo específico parece o mais adequado. Me parece também que a finalidade do prejulgado sugerido seria justamente o de definir-se esse possível fato como irregular e, eventualmente, verificar as medidas que podem ser tomadas para sua correção. E isso passaria, talvez, pelos efeitos não retroativos, apenas a partir da data da decisão, conforme, em outros casos, até já decidiu esse tribunal. A minha única dúvida, ilustre conselheiro, seria se nós poderíamos, desde já, determinar que este prejulgado, por si só, não implicasse no sobrestamento dos demais processos, porque me parece que isso seria um ato de competência do relator de todos os processos que estão tramitando, o que, no meu entender, me parece que a primeira Câmara não teria competência para fazer essa determinação. Possivelmente o Tribunal Pleno, quando for levada à aprovação, podemos até colocar em debate essa matéria, justamente para que não haja o travamento dos processos. Então, a única restrição que eu faria ao brilhante voto de Vossa Excelência seria de que essa proposta de que seja excluído a instauração do prejulgado como sobrestamento dependesse efetivamente de uma decisão plenária, quando da aprovação do incidente do prejulgado. No mais, me parece que o voto de Vossa Excelência está absolutamente perfeito, retrata bem a realidade e, de uma forma bastante ponderada, enquadra a situação naquilo que realmente é ao mesmo tempo legal e justo. A única restrição seria que a decisão quanto ao impedimento do sobrestamento, sem prejuízo do encaminhamento dessa proposta, seja tomada pela deliberação do Tribunal Pleno quando da instauração do incidente. Essa única pequena retificação que eu proporia a Vossa Excelência. Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência, sempre de forma muito correta, e talvez eu tenha me preocupado sobremaneira, e a minha equipe, em não sobrestar esse caso específico, e talvez tenha avançado um pouco na competência, ou tenha ficado na dúvida, ou deixado uma dúvida em relação aos demais casos. Mas acho que é totalmente procedente. Então, vou deixar mais claro, limitando a esse caso específico e deixando a decisão para o Pleno. Para o Pleno, e no encaminhamento que, como presidente da Câmara, eu farei já nesta quinta-feira, o Tribunal Pleno, quanto ao incidente de abertura, podemos propor justamente isso que Vossa Excelência entende como que não gere o sobrestamento dos processos. Pela ordem. Com a ordem, com a palavra, eu acho que o voto do conselheiro Durval está correto. Ele está propondo a legalidade e registro neste processo, e no item 2, ele está propondo, então, a instauração do pré-julgado, e nela incluindo que os processos não sejam sobrestados, no item 2. Perfeito. Que, em outros termos, é a proposta de Vossa Excelência. Nós não decidimos... Ele está propondo por Pleno, porque quem vai decidir a instauração do pré-julgado é o Pleno. E junto o não sobrestamento dos processos. Vossa Excelência colocar isso no item 2, fica perfeito seu voto. Parece-me que temos um acordo, então, quanto à formatação do voto. Encerrada a discussão. Vossa Excelência, relator, tem mais alguma colocação? Não, perfeito. Acolho a sugestão e deixaremos mais claro esse item. Perfeitamente. Eu agradeço. Encerrada a discussão. Aprovado o voto.
Processo 51.379.16, trata-se de admissão de pessoal por meio de concurso público efetuado pelo município de Curitiba, analisado com fundamento na instrução 117.16. A COFAP opinou pelo registro dos atos admissionais. O Ministério Público manifestou-se pela possibilidade de registro dos atos, ora apreciados, resguardando-se o direito de propor eventuais medidas cabíveis na hipótese de vir a tomar ciência de alguma irregularidade capaz de macular o certame e ou as nomeações dele. O voto, diante do acima exposto, acata as manifestações da unidade técnica do parecer ministerial e voto pelo registro dos atos admissionais que integram o presente processo. Em discussão, votação, aprovado. Processo 25.44.17.14, trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Bituruna, relativo ao exercício de 13, de responsabilidade do senhor Claudinei de Paula Castilho, presidente no período. A Diretoria de Contas Municipais, atual COFIM, após a análise do contraditório, manifestou-se pela conversão em ressalva do item correspondente ao desempenho das funções de assessoria jurídica em desacordo com o prejugado número 6 desse tribunal, uma vez que a documentação relativa ao concurso público encontra-se acostada ao processo de admissão de pessoal número 146.096.14 em trâmite neste tribunal. Finalmente, a COFIM mantém a irregularidade no que tange ao item que trata de desempenho das funções de contabilidade em desacordo com o prejugado número 6, em razão da continuidade da prestação de serviço da empresa contratada, mesmo após a nomeação do contador aprovado no concurso público número 001 de 2012. Sugeriu ainda a aplicação de multa. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo da unidade técnica e, diante da continuidade na prestação do serviço de contabilidade pela referida empresa, mesmo após a nomeação de servidor efetivo para o desempenho de tais funções, o parquê propôs ainda a instauração de tomada de conta extraordinária para apuração da legalidade dos valores pagos à referida empresa. É o relatório. O voto. Compulsando os autos, verifica-se que a única restrição que remanesce na presente prestação de contas refere-se ao desempenho das funções de contabilidade em desacordo com o prejugado número 6. No que tange a esse apontamento, entendo oportunas algumas ponderações. No caso em tela, foi demonstrada a realização de concurso público de número 001 de 2012 para provimento de cargo efetivo de contador, tendo o Poder Legislativo se deparado com problemas no decorrer do certame, que acabaram por atrasar a nomeação do candidato aprovado, que ocorreu apenas em 1º de agosto de 2014. Destarte, no exercício Hora em Análise de 2013, a terceirização do serviço de contabilidade estava justificada pela impossibilidade de provimento do cargo efetivo de contador até que as questões legais inerentes ao concurso público 001 de 12 fossem resolvidas. Entendo, portanto, que, embora o certame não tenha sido frustrado, tampouco reunia condições naquele exercício para a necessária nomeação de servidor efetivo para o desempenho das funções de contador. Nesse sentido, considero que o referido item, assim como o referente ao desempenho das funções de assessoria jurídica em desacordo com o prejugado número 6 desse tribunal, podem ser convertidos em ressalvas às contas, sem a aplicação da multa sugerida pelo órgão instrutivo. Afasto ainda a sugestão do parquê de instauração de tomada de contas extraordinária, por considerar que não foram evidenciadas no exercício em análise de 2013 irregularidades na contratação da empresa Tecopar para a prestação do serviço de contabilidade junto à Câmara Municipal de Bituruna, não sendo tão pouco expressivos os valores pagos de R$ 600 mensais. A verificação da questão suscitada pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas, contudo, será objeto de apreciação por ocasião da prestação de contas à entidade relativa ao exercício seguinte de 2014, quando será levada em conta, por certo, a continuidade da terceirização do serviço de contabilidade, mesmo após a nomeação do contador efetivo, que se deu em 1º de agosto de 2014.
Diante do exposto, divirjo das manifestações e voto pela regularidade das contas, ressalvando o desempenho de funções técnicas de contabilidade e de assessoria jurídica em desacordo com o prejulgado número 6 deste tribunal. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 26044114, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Altamira do Paraná, de responsabilidade do senhor Joaquim Gomes de Almeida Filho, relativo ao exercício de 13. Após a análise do contraditório, a COFIN entendeu pelo saneamento das restrições inicialmente detectadas. Por sua vez, o Ministério Público opinou pela irregularidade das contas ante a falta de qualificação técnica da servidora responsável pelo controle interno. Foi oportunizado contraditório e a municipalidade apresentou resposta e juntou documentos, os quais foram encaminhados à análise da COFIN, que concluiu pela inexistência de comprovação de que a servidora, que ocupava o cargo de controle interno, possuía os conhecimentos exigidos pela Lei Municipal 207 de 2007, posto que ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais. Ao final, retificou sua manifestação anterior e opinou pela irregularidade das contas com aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica, é o relatório, o voto. Como ressoa do feito, no decorrer da instrução, o Ministério Público de Contas arguiu a ausência de qualificação técnica da servidora responsável pelo controle interno e, após contraditório, em relação a esse item, a unidade técnica ponderou que, entre aspas, por mais que haja uma declaração do contador que a mesma trabalhou no setor e participou de cursos, só foi juntado um certificado de um curso na área de controle interno com duração de 8 horas realizado em 2014. Não há nenhuma documentação que comprove o conhecimento exigido pela lei. Na mesma linha, a graduação em nutrição também não atende às áreas de conhecimento discriminadas na lei municipal, fecha aspas. Verifico que, de fato, conforme documentação apresentada, a Lei Municipal 207 de 2007, em seu artigo 12, parágrafo 4º, discorre que as vagas serão preenchidas por servidores efetivos, estabilizados, com conhecimentos contábeis, jurídicos e administrativos. Todavia, entendo que, apesar da controladora interna ser detentora de cargo e possuir formação em nível superior em área diversa da exigida na legislação municipal, a mesma é servidora efetiva, estável na carreira e com curso superior, inexistindo nos autos nada de concreto que indique ausência de conhecimento para o desempenho do cargo de controlador interno. Ademais, ressalto que nos exercícios subsequentes, a mesma servidora ocupou o referido cargo e as instruções e pareceres ministeriais não se referiram à restrição aqui arguida, tendo a segunda Câmara julgado pela regularidade das contas relativas ao exercício de 2014 e 2015, da mesma entidade, o Acordo 2794/16, de 22 de junho de 2016, e também o Acordo 2494/16, de 22 de junho de 2016, e 3916/16, de 10 de agosto de 2016. Destaque, não se mostra razoável, nessa oportunidade, imputar tal restrição. Assim, acompanho em parte a COFIN, o Ministério Público, e voto pela regularidade das contas, com recomendação à entidade para que reavalie a capacitação técnica de seus servidores quando da designação para a ocupação do cargo de controlador interno. É o relatório e voto. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 21899615, trata-se de prestação de contas da Fundação de Ação Social de Curitiba relativo ao exercício 14. A COFIN concluiu pela regularidade das contas, ressalvando o atraso na entrega dos dados do SIM-AM e recomendando a aplicação de multa à gestora.
O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. O voto, tendo em conta o atraso de, no mínimo, 180 dias em todos os encaminhamentos de dados ao sistema SIM-AM, no exercício em análise, acata as manifestações da DCM do Parquê de Contas pela aplicação de multa. Afasta, contudo, a ressalva proposta, por entender que o atraso em si não macula as contas, as quais guardaram conformidade com as normas legais e normativas aplicáveis. Ante exposto, acompanho parcialmente a instrução e parecer ministerial e voto pela regularidade das contas e pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 103/2005, a senhora Márcia Eliandra Olekovskis Fruit, diante do atraso com relação ao prazo fixado em ato normativo do Tribunal de Contas no envio dos dados eletrônicos do sistema SIM-AM. Em discussão, em votação, aprovado. 2708-6615, traz expressão de contas da Câmara Municipal de Fênix, relativo ao exercício de 14. A DCM, atual COFIN, não constatou qualquer restrição às contas, opinando pela sua regularidade. O Ministério Público não se opôs ao julgamento pela regularidade das contas ora apreciadas, sendo, nesse sentido, o voto do relator pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Fênix, de responsabilidade do senhor Joaquim Rodrigues Novo. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 12.4782/16. Trata-se de prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território Regional da Bacia do Paranapanema, relativo ao exercício de 13. A Diretoria de Contas Municipais, atual COFIN, noticiou que a prestação de contas da entidade referente ao exercício de 13 foi objeto da tomada de contas ordinária, tendo sido julgada pelo acordo número 2784/15 da Primeira Câmara em 30 de junho de 15. Instado a se manifestar no feito, o Ministério Público de Contas não se opôs ao encerramento do feito. Diante das informações, voto pelo encerramento dos presentes autos em face da perda de objeto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 16.5135/13. Trata-se de prestação de contas do município de Santa Teresa do Oeste, relativo ao exercício de 12. Após extensa instrução, diversas juntadas de documentos, inclusive retirada de pauta em derradeira análise, a DCM, atual COFIN, manteve seu opinativo pela irregularidade das contas. O Parquê de Contas corroborou o opinativo técnico pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, com aplicação de multa ao responsável. O voto. Compulsando os autos, verifico que remanesceram na presente prestação de contas as seguintes irregularidades. 1. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. 2. Falta de repasse da contribuição dos servidores do INSS. 3. Responsáveis por despesas não empenhadas, acréscimo não regularização. E 4. Obrigações financeiras frente às disponibilidades, deve ser verificado. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, vislumbra-se que o percentual negativo encontra-se distante do limite tolerado pela jurisprudência dessa Corte, aqui menos 7,41%, o que não permite a sua conversão em ressalva. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Peço vista desse processo. Não havendo objeções, vista concedida. Processo 23.7636/14. Trata os autos de prestação de contas do município de Arapoti, relativos ao exercício de 13. A Diretoria de Contas Municipais do órgão ministerial concluiu em suas derradeiras manifestações pela irregularidade das contas em razão de diversos apontamentos que, no seu entendimento, não restaram saneados no decorrer da instrução. Bem, o voto. Das impropriedades constatadas pela unidade técnica e corroboradas pelo órgão ministerial, subsistem como restrições às contas o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 1,35%. As diferenças nos registros de fontes as diferenças nos registros de transferências constitucionais, a falta de repasse de contribuições patronais ao regime próprio de previdência, as contas bancárias com saldo descoberto e a indicação de irregularidade contida na resolução e ou parecer do Conselho Municipal de Saúde.
Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, nota-se uma inexpressividade do déficit em análise, equivalente a 1,35%, possibilitando sua conversão em ressalva, conforme reiterada jurisprudência dessa Corte. Divirjo da unidade técnica e do parquê, ainda com relação ao registro das transferências constitucionais, item 2, e a falta de repasse das contribuições patronais ao regime próprio de previdência social, o item 3. Conforme demonstrado na defesa, a diferença constatada no registro das transferências constitucionais decorreu de erro no lançamento de registro de arrecadação do IPVA, por lapso do servidor encarregado, no valor de R$ 22.361,21, não tendo sido demonstrada má-fé e tão pouco prejuízo ao erário, uma vez que, para fins de ajuste da diferença, e a administração procedeu uma vez que, para fins de ajuste da diferença, a administração procedeu ao lançamento da arrecadação no dia 28/11/2014, conforme razão contábil anexada aos autos, peça 50. Entendo, pois, que o item pode ser convertido em ressalva, com o afastamento da multa proposta pela DCM, bem como da instauração de tomada de conta extraordinária sugerida pelo Ministério Público de Contas. Do mesmo modo, entendo que foram tomadas providências para a correção dos valores e demonstrado o recolhimento das contribuições patronais ao regime próprio de Previdência Social, com indicação dos empenhos e das datas dos recolhimentos. São a peça 47, as folhas 7 a 9, resultando no valor pago a maior de R$ 739,36, a ser compensado em repassos futuros ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Tais providências permitem, em meu entender, a conversão de mais esse item em ressalva às contas. Considero ainda que a existência de conta com saldo a descoberto, indicada no item número 4, foi justificada pelo responsável, que informou tratar-se de, entre aspas, saldo contábil, fecha aspas, negativo, tendo em vista que a conta for utilizada como contrapartida para os lançamentos contábeis e a apropriação de valores apontados como diferenças das fontes vinculadas no encerramento do exercício, sendo positivo, entre aspas, o saldo financeiro, em R$ 497.952,18. Conforme extrato do dia 31 de dezembro de 2013. O fato objeto do item, embora demonstre uma falta de um controle mais efetivo na conciliação entre a escrituração contábil e os valores apresentados nos extratos, pode, a meu ver, ser convertido em ressalva às contas. E, por fim, entendo que a indicação de irregularidade na resolução ou parecer do Conselho Municipal de Saúde não configura elemento suficiente para o julgamento pela irregularidade das contas, pois, embora a unidade técnica, o Ministério Público de Contas, defenda a manutenção do item como irregular, a meu ver, as informações asseveradas pelo Conselho de Saúde exigem um exame mais acurado dos fatos, tendo o gestor informado, em sua defesa, que solicitou à Secretaria da Saúde os devidos esclarecimentos a respeito dos fatos apontados. Ante o exposto, divirjo das manifestações e voto 1. Pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas e responsabilidade do senhor Braz Rise, com as ressalvas ora consignadas. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, a pauta está atendida, agradeço. Presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e passo então ao relato dos processos da minha pauta. Inicio com as prestações de contas de transferências voluntárias. Na verdade, eu tenho 4 processos que são em situação absolutamente análoga. Os processos 82, 84, 59, 12, 127, 063, 13, 203, 860, 13... e 915, 703, 13. Em todos eles, o posicionamento da unidade técnica é pela regularidade com recomendação. O Ministério Público, entretanto, propõe a ressalva e, nos 2 últimos casos, inclusive, a multa. Como essa matéria
tem tido entendimento pacífico desta Câmara com relação à regularidade com regulamentação. Me refiro especificamente ao atraso no envio das informações e ausência de certidões. Eu acompanho, nos 4 casos mencionados, a unidade técnica para propor a regularidade com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Tem a seguir um processo de admissão de pessoal, 16950215, em que a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, por intermédio de teste seletivo, procedeu a contratações. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal pugna pela aplicação da Instrução Normativa 117 e opina pelo registro. O Ministério Público entende que, além da insubsistência da referida instrução normativa, teria havido desconformidade com a regra constitucional. Eu, no meu voto, eu acompanho a diretoria, eu entendo que a questão da obrigatoriedade do concurso público já foi tratada no acórdão 46309 do Tribunal Pleno, prejulgado número 8. Repito as considerações que já fizemos nessa Câmara sobre a Instrução Normativa 117 e afasto também a interpretação de que estaria sendo aplicada a prescrição de 5 anos. Por esses motivos, o voto é pelo registro das admissões. Que está em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo de prestação de contas do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Fronteira do Sudoeste do Estado do Paraná, processo 186.329.13, de responsabilidade do senhor Edson Luiz Baguetti. A DCM, após o contraditório, opina pela irregularidade em virtude do exercício de cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 e ainda sugere a aplicação de multa por esse item e pelo atraso na entrega do 6º bimestre. O Ministério Público acompanha a instrução. Eu vou divergir, senhores conselheiros, senhora procuradora. Na verdade, o que ocorreu é que, efetivamente, havia a prestação de serviços por um profissional autônomo. Durante o exercício, o consórcio, por meio de uma resolução, criou um cargo em comissão para o exercício dessa função. Essas duas situações realmente, em tese, seriam irregulares. O que eu observo, contudo, é que o valor pago, que vinha sendo pago ao profissional, realmente não compromete, me parece, o orçamento da entidade. Durante o ano todo de 2012, foram pagos R$ 5.974,77. Não me parece que haja, então, a configuração do dano, partindo do pressuposto que os serviços foram prestados. Com relação à criação do encargo em comissão, efetivamente há uma irregularidade. Entretanto, a alegação da entidade é que, como é um consórcio que teve sua criação recente, ainda não teria uma situação institucional e operacional estabilizada que realmente permitisse a criação de um cargo efetivo para essa função. Me parece que essa é uma justificativa razoável, que pode implicar, então, na conversão do item em ressalva, sem prejuízo, evidentemente, de uma recomendação para que sejam efetivamente adotadas medidas para a regularização desse item. Quanto ao atraso, eu observo no envio das informações, ele foi não muito expressivo, de 20 dias, e eu, no meu voto, eu também repriso as argumentações da defesa com relação às dificuldades operacionais desses consórcios, que se enfrentam inerente à situação de rodízio da sua presidência, e por esse motivo eu consigno a ressalva sem o apontamento da multa. Então, resumindo, o meu voto divergindo da instrução e do parecer é pela regularidade das contas, com as duas ressalvas apontadas. Que está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir o processo 172.205.16, da Câmara Municipal de Marilândia do Sul, exercício de 2015, responsável o senhor Vinícius José da Costas. DCM opinou pela regularidade das contas. Ministério Público, inicialmente, por meio do parecer juntado na peça 10, mediante extensa fundamentação, requereu a revisão dos escopos de análise das contas eleitos para o exercício de 2015, bem como que lhe seja franqueado amplo e imediato acesso à base de dados e sistemas, sim, desse Tribunal de Contas. Pelo despacho 1755-16, não foram conhecidos os pedidos, em face da ausência
de competência regimental do relator para decidir sobre a matéria, determinando-se o retorno dos autos ao órgão ministerial para intimação e início da fluência do prazo recursal ou, alternativamente, para manifestação de mérito acerca das contas prestadas. Na sequência, pelo despacho 145/16, o douto procurador reitera, na sua totalidade, o parecer lançado nos autos e posiciona-se diante do indeferimento das medidas saneadoras e de acesso à informação pela irregularidade. É o relatório. Eu entendo que, em que pese o entendimento do douto Ministério Público de Contas, o processo está em condições de julgamento. No meu voto, eu repriso as considerações feitas naquele despacho de indeferimento da diligência. Começo dizendo que, pelo artigo 226, parágrafo 2º do nosso regimento, o escopo de análise das prestações de contas anuais de gestão e a forma e composição da prestação de contas municipal PCA serão disciplinadas por instrução normativa. Então, é efetivamente uma instrução normativa, nesse caso específico, tratando do exercício de 2015, foi a de número 108/2015, que fixou a forma e a composição dessas prestações, complementadas com a Instrução Normativa 95/2014, que dispõe sobre o procedimento de acompanhamento remoto PROAR. Ambas foram aprovadas em sessões do Tribunal Pleno, fevereiro de 2014 e janeiro de 2016, inclusive com a presença do Ministério Público, do Procurador-Geral do Ministério Público à época, nas respectivas sessões, tendo as decisões transitado em julgado. Diante dessa situação, senhores conselheiros, me parece excluída qualquer possibilidade de que este relator ou essa Câmara reveja ou deixe de aplicar as referidas instruções normativas, ressalvando-se sempre a possibilidade de que, em casos específicos, diante de fatos concretos, seja, sim, alargado o escopo de análise das prestações de contas, como tem sido feito em vários outros casos. Eu cito, no meu voto, precedentes jurisprudenciais. Como eu vejo que as considerações lançadas pelo douto Ministério Público de Contas deram-se no plano teórico, baseadas no questionamento do modelo normativo adotado, não há como, nos limites da competência desse relator e do objeto de julgamento das presentes contas, sequer conhecer da proposta de sua modificação. E nisso eu deixo consignado, senhores conselheiros, que eu não estou indeferindo, eu estou deixando de conhecer por ausência de competência. E da mesma forma, o acesso solicitado ao SIM, ao nosso sistema de informações municipais. Trata-se, evidentemente, de uma medida administrativa que extrapola as competências previstas no artigo 32 do nosso regimento interno. Eu ainda ressalto, por fim, no meu voto, que do despacho derradeiro lançado pelo Ministério Público, não vislumbro qualquer liame causal à guisa de fundamento entre o não conhecimento das preliminares suscitadas e a proposta de irregularidade das contas, que possa demandar, no caso concreto, análise diversa daquela a que procedeu a unidade técnica, em observância às normas completas. Foram medidas que já haviam sido deixado de ter em seu conhecimento por esse relator, que eu trago, então, à deliberação da Câmara, e, no mais, diante do parecer conclusivo do último despacho em que o Ministério Público externa seu juízo de mérito pela irregularidade das contas, entendo que não há nenhuma diligência outra a ser adotada, motivo pelo qual acompanho o pronunciamento da DCM pela regularidade das contas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo seguinte, 18.4491/16, da Câmara Municipal de Lusiânia, contas de 2015, do senhor Gilmar Batista. Acompanham manifestações uniformes pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Da mesma forma, os processos 243, 447 e 16 da Câmara Municipal de Candói, exercício de 2015, senhor Aurimar Teixeira da Rosa, e 245, 962, 16 da Câmara Municipal de Querência do Norte, responsáveis senhores Juscelino Antônio José Gonçalves e Antônio Leodi Sabot, em períodos sucessivos de 2015. Acompanham propostas uniformes pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado.
Eu tenho a seguir, senhores conselheiros, 3 processos, 25, 33, 29 e 13, da Câmara Municipal de Itambé. 258, 215 e 16, do Fundo Municipal de Saúde de Marilândia do Sul, e 262, 638 e 16, da Câmara Municipal de Ivatuba, em que a DCM manifesta-se pela regularidade das contas e o Ministério Público, a exemplo daquele processo da Câmara Municipal de Marilândia do Sul, havia solicitado providências que deixaram de ser conhecidas. Adoto as mesmas razões e a mesma proposta de decisão exarada naquele processo, pela regularidade das contas, conforme DCM. Em discussão, em votação, aprovado. 266, 226, 16, contas da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Lusiana, exercício de 2015, responsável o senhor Edson Luiz dos Santos. Acompanho manifestações de uniformes pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Tenho, por fim, prestação de contas de prefeito municipal, processos 243, 978, 16, do município de Marilândia do Sul, exercício 2015, contas do senhor Pedro Sérgio Mileski, e o processo 248.970.16 do município de Itambé, exercício 2015, contas do senhor prefeito Antônio Carlos Ampar. Aqui também eu acompanho a manifestação da DCM, que é pela recomendação de regularidade das contas, deixando de conhecer da manifestação do douto Ministério Público, que solicitou providências e, ao final, opinou pela irregularidade das contas. Em ambos os casos, portanto, o voto é pela recomendação de regularidade, que estão em discussão, em votação, aprovados. Creio ter atendido a minha pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 23 de agosto, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 32ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levanta-se e apresente.